O final de semana foi muito turbulento no mundo gospel, principalmente depois da notícia que vazou uma série de prints, uma série de conversas vazadas da pastora Luana Câmara. A pastora Luana, ela é nora do pastor Samuel Câmara e ela já tem um problema público, né, com a sua concunhada, a pastora Nayane Câmara. Mas nas conversas que vazaram, nos prints que vazaram, a Luana diz categoricamente, afirma categoricamente que a Nayane traiu o seu esposo. Essa conversa viralizou nas redes sociais e a gente teve acesso aos prints, foram publicados no Instagram do Fuxico Gospel. Eu queria ler para vocês entenderem, né, o que está acontecendo aqui. Mas antes, deixa eu explicar. Não é a primeira vez que as duas brigam, não é a primeira vez que pelo menos a Luana provoca ou faz publicações com críticas e até com muitas indiretas para sua concunhada. Nós fizemos uma série de vídeos, inclusive um tempo já atrás, sobre esse assunto. Inclusive, quando a Nayane estava grávida, a Luana fez uma série de postagens no Instagram, nos stories do Instagram. Isso levantou uma série de questões dentro da própria igreja, né? A Assembleia de Deus Belém, a igreja é mãe, lá em Belém do Pará. A igreja é mãe da Assembleia de Deus. Lá em Belém do Pará, a Nayane, ela é pastora agora, Nayane é Câmara, lá em São José dos Campos, uma igreja que antes da Nayane foi presidida, antes do marido da Nayane, né? Foi presidida pelo pastor Felipe, que é o esposo da Luana. O Felipe junto com a Luana saíram e na sequência o André junto com a Nayane foram para lá. E aí virou inferno na família Câmara. O caso é muito grave e requer muita atenção para a gente poder compreender isso sem fazer qualquer ilação, mas ler a conversa para tentar compreender o contexto, né, de como a Luana fez essa grave acusação. Vamos ver os prints? Vamos ver as conversas? Bom, a conversa ela gira em torno de uma pessoa que não foi obviamente identificada, pelo que eu vi que parece uma mulher, conversando com a pastora Luana. E o primeiro print que a gente tem nessa série já começa com a fala da Luana muito forte, que diz o seguinte: você é da igreja de São José? Sabe quem traiu o marido com o pastor daí? Aí a pessoa responde: sou de São José sim. E sei o que o Shakespeare fez, porque foi escândalo até para quem não era da igreja. E ela já fala do Shakespeare, que é um personagem que vai ser muito falado aqui nessa conversa. E aí a Luana diz: ele fez a mesma coisa que a pastora daí fez com o André. A pastora daí é a Nayane. Fez com o André, pastor André, o esposo dela, filho do pastor Samuel Câmara. O Shakespeare ficou famoso há um tempo atrás, porque ficou famoso assim, no contexto da polêmica, né? Todo mundo soube, salvo engano, até foi publicado no Fuxico Gospel também, em vários portais, o escândalo que teve, né? Ele acabou traindo a esposa, ele teve um escândalo, né? Do ponto de vista sexual, de adultério. E aí a Nayane, a Luana já está fazendo esse comparativo, né? Ele fez a mesma coisa que a pastora daí fez com o André, quando era casada com o Eduardo. Isso ela não fala. Ou seja, segundo a Luana, quando a Nayane era casada com alguém, traiu essa pessoa com o André. A conversa estranha, né? Ela pode ser pastora e ele não pode ser vereador? Esse Shakespeare não pode ser vereador? Sendo que ele pediu perdão e eles que nem falam no assunto. E fica claro, né? Esse Shakespeare deve ter pedido perdão à igreja e a família, a Nayane junto com o André, abafaram o caso, né? Abafaram o caso. E a pessoa explica: situação diferente, nós sabemos disso. Aí a Luana: respeito quem se arrepende e confessa, não respeito quem mente e esconde. Aí a pessoa diz: a Nayane nem era pastora na época e se arrependeu, o Sheik já era. Aí ela diz: já era sim, pastora. Quem te falou que não? E mentir que votou nas eleições presidenciais, já sendo pastora, pode? Aí já vai para outro caminho. Ela simulando que foi votar e manda para a pessoa um print da conversa, né? Aí tem outros prints. Ela mentindo que foi votar para minha irmã. E aí segue: ela confessando para mim que não votou porque tinha o CPF dela para aprovar com o DOC do TRE. Que moral uma pessoa dessa tem para falar de política, manipular os membros, se nem vota, mente e nem de política entende, como ela mesma disse. E aí ela usa uma palavra bem bacana que eu costumo usar muito aqui, né? Que os pastores manipulam as suas ovelhas a votarem.
A Luana fala isso, né? Que moral uma pessoa dessa tem para falar de política? Manipular os membros. Porque é normal, né? Infelizmente, cara. A Luana faz isso, o sogro dela faz isso, todos eles fazem isso, né? Manipulam os membros para votar no candidato. Só que nem ela mesma votou. Já levou a conversa para outro caminho. Aí a pessoa diz: olha, Luana, te falo com respeito e amor pela sua vida. Você tem mágoa pessoal da Nayane, porque você acha que ela tomou seu lugar, mas é Deus que põe e tira as pessoas em cargos. E aí ela está se referindo exatamente a São José dos Campos, né? Uma era de São José e acabou saindo para outra chegar lá. Esse seu comportamento só faz mal a você e impede a bênção de chegar até sua casa. Perdoe a sua cunhada e deixa ela com Deus. Cara, isso aqui é uma pessoa falando com a pastora da igreja, dando conselhos a ela, né? Você ficar denegrindo a imagem dela, expondo a intimidade que não diz respeito a você, só mostra quem você é de verdade. Se você não está mais aqui, siga em frente. Se livre desse peso que está claro que você carrega. E essa raiz de amargura, e vá viver sua vida em paz. Porque não adianta você ficar o tempo todo cuspindo santidade nas redes sociais, mas por dentro ser igual cadê? Um sepulcro caiado. E eu não sou mais da Assembleia me escandalizando com coisas que vi o pastor Felipe fazer. O pastor Felipe é o esposo da Luana. Mas mesmo assim, tenho notícias até mesmo através de sites de fofoca sobre seu comportamento. Isso só envergonha o reino. Ela pode ser adúltera, mas não fique escandalizando as pessoas como você que se diz santa. Olha que loucura, meu Deus. Ela pode ser adúltera, mas a Luana é pior, porque escandaliza o reino. Não faça isso, irmã. Não faça isso. Aí a Luana leu, né, certamente toda a mensagem e me respondeu: não, querida, não tenho mágoa. Ela não tomou o meu lugar. Eu saí de São José e ela foi para aí. Qual é o meu comportamento que me faz mal? Falar a verdade? Nem Jesus perdoa o pecador que não se arrepende. Você entende isso? Ela permanece mentindo, manipulando as pessoas, porque carrega um ego inflamado, vaidosa, doente, incontrolável, fome de fama e de aplausos, com transtorno narcisista, usa máscaras e faz as pessoas acreditarem que ela é quem não é, disse ela. Eu sei bem quem sou, querida. Eu sei bem quem sou, querida. Estou falando a verdade e você não está preparada para ouvir. Nem consegue ver. Eu estou trazendo a luz. Mas quem está com os olhos vendados não vai ver. Site de fofoca que fala mentira. Você que você acredita. Mentiras são fáceis de acreditar, né? Quero que provem algo contra mim. Lamentável. E aí a pessoa responde: nem toda a verdade precisa ser exposta publicamente. Isso é tratado no particular, entre a pessoa e Deus. Quando você expõe uma pessoa, o intuito não é tratar, é humilhar. E quando você elogia o vereador, você despreza a Flávia, que foi sua parceira, sua amiga, sua rede de apoio fiel aqui em São José. E despreza a dor dela. A Flávia pode ser, não sei, aparentemente pode ser a esposa do rapaz, eu não sei. Flávia, quem é amiga dela? Ninguém consegue ser amiga de quem não é. Bem que tentei. Aí já fala de outra pessoa. Por isso que se dá bem com a Nayane. Olha, Luana, eu sinto muito. Vocês são uma família tão influente e poderiam ser unidos, mas dá para perceber que são bem divididos. Engraçado que quando você era pastor aqui, sabia dessas coisas, mas acolhia sua cunhada. Foi só você ir embora que resolveu expor. Enfim, que Deus haja com justiça nisso tudo e que os seus pequeninos não se afastem dele pelo seu mau testemunho. E aí a Luana escreve: não dá para andar luz e trevas. Você não sabe o meu relacionamento com ela. Sempre tive problemas com o caráter dela. Uma pessoa que mente jamais terá a minha aprovação. E eu crio os meus filhos com a luz da verdade e que sejam corajosos para enfrentar todo o mal. E a pessoa explica: sim, mas o caráter dela diz respeito a Deus e ela.
E se o marido dela sabe e aceita, quem somos nós para ficar apontando o dedo? Na verdade, ele, pela luz da palavra, nem poderia ser pastor, já que também está em adultério. Mas ele é influente, carismático, agradável, atencioso com as pessoas, até muito mais do que o pastor Felipe. Aí acaba abafando, disse a pessoa. E por conveniência está no cargo, e as pessoas sabem e aceitam, então não tem o que fazer. Os membros da igreja lá de São José sabem dessa situação, sabem do casamento dos dois como começou. Tem até uma situação que parece que ele também traiu ela, que era uma loucura lá, né? A conversa lá é muito longa. E aí a Luana diz: não, querida, pessoas por conta do caráter têm feito mal no mundo. Se nós que somos os representantes do Senhor na terra não combater, seremos reféns destes. Por isso Israel sofre até os dias de hoje. Por isso há tanta injustiça e corrupção. Na verdade, quem fala a verdade e vive por ela é crucificado. As pessoas são fáceis de ser manipuladas, os mentirosos têm na mão, fingem ser bonzinhos, enganam. Os bons não temem falar a verdade, por não querer fazer mal e se tornar refém. Pastor Samuel, olha isso, Pastor Samuel já se arrependeu. Pastor Samuel já se arrependeu, mas teme pelo casamento deles. Por isso, não sabe o que fazer. Isso é grave o que ela está dizendo aqui, né? Ela se arrependeu do quê? De ter dado a bênção ao casamento dos dois? Ela se arrependeu do quê? De ter dado espaço para o filho crescer, embora que longe, né? Estranho isso, né? O Shakespeare só mais mal visto, porque a igreja que ele se dedicou, lutou e só está de pé porque ele pediu ajuda para o meu marido e sogro, virou as costas para ele, em vez de cuidar e tratar. Bom, ficou meio confuso, mas eu espero que você tenha compreendido, né? O que está acontecendo aqui é, aparentemente a Luana está defendendo esse rapaz, esse Shakespeare, que havia sido disciplinado, afastado por ter cometido adultério. O cara parece que era pastor da igreja também. E aí ela faz esse comparativo, né? O cara foi afastado, foi disciplinado, foi escorraçado da liderança da igreja por ter cometido, segundo a Luana Câmara, o mesmo pecado que a Nayane Câmara, que é a esposa do André e, portanto, pastor da igreja. Então, com ela não aconteceu nada. Com o cara, aconteceu. Ela faz esse paralelo aí. O que não fica claro é quando esses eventos aconteceram, né? Se a Nayane traiu o André ao longo do casamento, como é que foi isso, né? Como é que foi isso? Mas se fala em adultério, que houve adultério, isso fica evidente. Que houve adultério, isso fica claro. Inclusive, ela faz questão de retratar, deixar claro e exposto que o adultério aconteceu, inclusive, quando ela já era pastora. Cara, muito estranha essa conversa. Eu já tinha ouvido falar sobre isso há uns meses atrás, salvo engano, no ano passado até, sobre essa situação, mas essa é a primeira vez que publicamente, nem é tão a primeira vez, eu acho que a Luana já deve ter pincelado algo assim, mas essa é a primeira vez em que a gente vê ela sendo enfática, ela clara e objetiva em acusar a sua concunhada de ter praticado adultério. Uma escalada muito grave nas críticas que ela vem fazendo contra a Nayane. E para fechar o vídeo, a minha opinião sobre isso é simples, cara. Eu confesso que eu não sei se a Luana ela é completamente errada na história, se é para apontar um errado aqui, entende? A Nayane tem de fato, né, uma característica de ser carismática, de ser muito mais atenciosa com as pessoas, coisa que a Luana não é. O próprio André parece ser um pouco mais carismático com as pessoas, coisa que o Felipe de longe. Eu soube inclusive que quando ele faz gabinete com as pessoas, o Felipe, ele não para de mexer no celular, conversando no celular aqui, ouvindo você falar no telefone o tempo inteiro. Então tanto a Luana quanto o Felipe, eles não têm esse carisma, eles não conseguem ter essa conexão com as ovelhas da igreja, mas o André e a Nayane são completamente diferentes. Isso não quer dizer que a Nayane é inocente, né? Que a Nayane não tem culpa das acusações, ou não tem culpa no cartório, né, com base nas acusações que a Luana tem feito. Não necessariamente. Então, eu acho que fica até difícil para a gente julgar, fazer qualquer tipo de julgamento nesse sentido. Uma coisa que fica clara é o seguinte, é que o carisma que a Nayane tem acaba fazendo com que a Luana pareça uma invejosa.
que a Luana pareça alguém que está com inveja. Entenda, pareça. O tempo inteiro acusando, o tempo inteiro criticando, mas não quer dizer necessariamente que é. E se a Luana estiver com a razão? E se a Luana estiver tentando dar um grito de socorro? E se a Luana for a verdadeira vítima de tudo isso e a Nayane uma grande manipuladora? Pode ser. Não pode ser? Claro que pode ser. É por isso que é preciso ficar atento, né? Se você quer acompanhar esse caso, se inscreve nesse canal. A gente vai continuar tentando ouvir essas pessoas. Já mandamos e-mail para o próprio pastor Samuel Câmara, que é o cara que, na minha opinião, é o grande perdedor de tudo isso, porque ele, com uma grande liderança, daqui a pouco vai ter que escolher o seu sucessor. Me parece que já escolheu, e não foi o André, né? Me parece que já escolheu quem é o seu sucessor, e parece que vai ser o Felipe. Então tá essa situação aí dos dois. Há uma briga interna que não é só das duas concunhadas. Parece-me que isso é também um problema dos dois irmãos. Então, nos próximos dias a gente vai voltar aqui e falar sobre esse assunto. A gente vai agora esperar, né, qual vai ser o desenrolar dessa bomba atômica que a Nayane Câmara, que a Luana Câmara, melhor dizendo, jogou aí no colo de todo mundo, né? Se isso for confirmado, se isso for verdade, será que a igreja vai fazer alguma coisa? Será que os membros da Assembleia de Deus de São José dos Campos vão fazer alguma coisa? Será que o pastor Samuel Câmara vai se posicionar? Vamos aguardar. Tchau.